Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones, bem como das ações preferenciais da Petrobras e da Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 27 de outubro, dia em que o Ibovespa fechou em queda de 0,24% em 70.568 pontos, conseguindo assim se sustentar acima da média móvel exponencial e também de 70 mil pontos, que é o principal suporte. Depois temos suporte ali em torno de 69.529 pontos e mais abaixo os mais importantes, 68.753 a 68 mil pontos. O cenário ainda em termos de tendência do Ibovespa aponta ali para a busca dos 72 mil pontos, mas eu diria que na minha leitura não está tão claro ainda assim os próximos passos do nosso querido índice Bovespa. Ainda há possibilidade, algumas ações estão com a perda de força na pressão compradora, então ações importantes, setor de siderurgia, os bancos hoje não fecharam muito bem, então acredito que a gente possa ainda ver a possibilidade de ver o Bovespa voltar para baixo de 70 mil pontos para testar essa faixa de suporte. Dow Jones também está com uma certa indefinição, então não está muito claro a própria direção do Dow Jones depois de um grande movimento de alta que chega em 11.200 pontos e não consegue gerar um sinal de baixa ainda tão forte. Por exemplo, um fechamento abaixo dessa média móvel exponencial já seria um fechamento até um pouco mais forte para caiu. Hoje ele oscilou abaixo, mas conseguiu se recuperar e fechou ainda com queda de 0,39%, mas ainda sem um sinal claro de que deve continuar um movimento de baixa. Então ficaria atento para os próximos pregões. Aí, por exemplo, um gráfico 60 minutos do Ibovespa fechar abaixo de 70 mil pontos é um indício mais forte que o Ibovespa pode perder força em busca de 69 a 68 mil pontos. Olhando para o fluxo capital estrangeiro, os estrangeiros estão vendendo um pouco, ali no dia 25/10, fluxo negativo em torno dos 43 milhões de reais, mas o saldo ainda de outubro é positivo. E ainda em termos de gráfico, se olhar só o fluxo capital estrangeiro, seria favorável, visto que a queda não superou esse fundo anterior e o Bovespa já fez isso, então teríamos uma leve divergência de alta em termos de fluxo capital estrangeiro. A LAD do dia foi coerente com a queda do Ibovespa e o clímax também teve uma leve baixa ali ao entrar na região sobrecomprada, sendo que a mais forte está em 50% a 70%. Então temos aí a chance até também, através do clímax do Ibovespa, espaço por uma queda do Ibovespa para casa dos 69 a 70 mil pontos. Por outro lado, Ibovespa também conseguindo fechar uma hora de pregão acima da máxima de hoje, 70.844 pontos, probabilidade maior vai ser de voltar a subir em busca dos 72 mil pontos. Então seria importante avaliar aí como é que vai se comportar aí a primeira hora de pregão desta quinta-feira. Olhando para as ações, Petrobras teve um dia bem volátil, bastante volátil. Se a gente pegar a calculadora aqui desse ponto da mínima até a máxima, essa ação aí oscilou em torno de 6,5%. Então, uma ação que veio aqui embaixo, na faixa ali dos 25 e 24, e entrou naquela faixa de resistência que também é bem complicada para o papel, já destacado na última videoanálise, que vai dos 26,44 até os 26,89, era um ponto que ela poderia bater depois desse sinal de alta. Bateu, mas pressão vendedora nessa faixa de preço, junto com a média móvel simples, não permitiu o fechamento acima dessa linha de tendência de baixa. Está num ponto muito importante. Precisa terminar um pregão principalmente acima dos R$ 27,00 já para finalizar a tendência de baixa e trazer uma perspectiva favorável aí, com preço acima das duas médias móveis. Seria bom até a reversão dessa média móvel simples para cima para a gente ter essa tendência de alta novamente para a Petrobras. O que seria ruim para esse papel? Depois de ter batido nessa outra média móvel, voltar a cair e fechar abaixo dos 25 e 24, ou seja, voltar com preço para baixo das duas médias móveis, ao invés de ficar acima delas, ficar abaixo delas, formando aí um topo no gráfico diário, seria muito negativo para esse papel. Então vamos aguardar a definição desse papel nos próximos dias, pois nesse ponto, a não ser opções de oportunidade de day trade, essa ação não, pelo menos para mim, não está muito interessante. Vale 5 nesse momento também congestionada, não consegue superar a resistência dos 49,30. É uma ação que eu diria que precisa, graficamente necessita de uma
correção, tá? Pode buscar os R$ 50? Pode, mas uma compra desse papel com objetivo de R$ 50 é um objetivo curto, é um capital pequeno que arriscaria, porque o risco mais elevado, eu aguardaria mais essa ação por volta dos R$ 46,40 ou um pouco mais abaixo, para uma oportunidade melhor de compra, visto que a ação saiu ali da faixa dos R$ 40 para os R$ 50 direto, e até agora não houve um movimento de baixa característico aqui no gráfico diário do papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.